José Miguel Júdice está esta noite no NAU como mandatário nacional da candidatura de João Coutrinho de Figueiredo. Boa noite, José Miguel Júdice. Já tinha saudades há muito tempo que não estávamos juntos. Já não estávamos assim há uns anos. Juntos há uns anos, ainda do tempo em que fazia comentário político. Exatamente. É verdade que eu e certamente os espectadores do NAU gostaríamos de o ter aqui igualmente nessa Foram muito simpáticos condição. Comigo, mas eu já estou reformado. Mas a sua opinião e o seu comentário são sempre tão ricos. Mas eu hei de tentar a minha sorte durante esta entrevista. Prometo, pode ser que saia bem sucedido dessa tentativa. Mas gostaria de começar por lhe perguntar o que é que tem achado desta campanha em que o jornalismo, que está também muito habituado à figura de Marcelo Rebelo de Sousa, tem questionado constantemente os candidatos sobre tudo aquilo que acontece relativamente à atualidade, e a verdade é que eles têm respondido e, portanto, temos ficado muito habituados já com a impressão de que o próximo Presidente da República não vai ser muito diferente. Vocês fazem o vosso papel. Os candidatos deviam fugir a essa espuma dos dias. Mas pronto, não há grande mal ao mundo que venha daí. Mas o que é que se quer do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa? É um Presidente que continua a falar de tudo e mais alguma coisa? Eu não posso ser imparcial no que digo, vou procurar ser honesto apenas. Basicamente, eu acho que os portugueses querem um presidente diferente e, sobretudo, não querem uma cópia de segundo nível do presidente Marcelo. Teve qualidades e defeitos, como toda a gente, mas que o seu estilo, muito baseado na procura insensata e insana da popularidade constante, tem um preço a pagar. Para ser popular, às vezes é difícil dizer as coisas e fazer as coisas que têm de ser feitas. Portanto, eu acredito que os candidatos que vão aparecer, talvez com a exceção de André Ventura, que não faz parte deste campeonato, da segunda volta, e do próprio Marcos Mendes, que será sempre um homem, como dizem, queridinho dos jornalistas, porque durante 50 anos a falar convosco. Queridinho do sistema. Exatamente, pois é melhor dizer por vezes lhe chama. Ora bem, todos os outros acho que querem mudar um bocado esse perfil e é melhor experimentar qualquer coisa. Cada um é como cada qual, é exatamente. Mas no caso do candidato que representa o Coutrinho, como gosta de lhe chamar, porque é uma marca, o nome acaba por ser uma marca. Mas que presidente é que acha que ele vai ser neste aspecto? Porque ele é um candidato enquanto foi político e até noutras qualidades, que nunca se negou a dar uma entrevista, que foi sempre simpático com os jornalistas, sempre até muito próximo e próximo também das pessoas. Claro, eu acho que a política hoje em dia é muito mais interação com os mídias, com os meios de comunicação. E com as redes sociais. Também com as redes sociais, quanto a mim, infelizmente, mas enfim, isso é a minha opinião. Seja como for, qualquer presidente vai ter de falar. O que talvez não deva é falar sobre tudo, é comentar os resultados do futebol, dar entrevistas onde os jogadores de futebol dão. Percebe? Quer dizer, a palavra é algo que tem muito poder. Se gasta muito, perde algum poder. Agora, o que mas há aí uma tentação para os próprios candidatos, neste caso, para o próximo presidente. À sua pergunta, eu acho que o Figueiredo está-se a revelar. Eu conhecia-o mal, atenção, até ele me convidar para ser mandatário. Mas, basicamente, eu acho que ele está-se a revelar em 3 ou 4 coisas que me parecem importantes. Primeiro, a ideia de um otimismo. Quer dizer, se reparar, é uma campanha, não quero copiar um grande escritor do século XIX, uma campanha alegre. É uma campanha com sorriso, é uma campanha pela positiva, é uma campanha que pretende dar uma imagem de futuro em que pode haver confiança, que as coisas possam melhorar. Uma campanha de esperança. Isso acho que é importante. E segundo ponto, eu acho que vai ser um presidente muito mais orientado para se dedicar a ajudar a criar o ambiente favorável a certas reformas que são essenciais, do que um presidente que queira à viva força ter índices de popularidade elevados, porque o risco é, no final, não se fez as reformas e a popularidade esvaiu-se. Mas para o futuro presidente essa será também uma tentação. Ser popular, claro, mas quem é que não gosta de ser popular quando está na política? Ser tão popular como foi Marcelo. Não, isso nunca poderá ser. Se tenta isso, se alguém tentar isso, vai errar. O Marcelo era notabilíssimo nisso. Agora, algum contacto, alguma informação, alguma pressão com o uso da palavra, eu creio que qualquer dos presidentes vai fazer. O que se está aqui a tratar, basicamente, é que eu vinha para cá e tive de apanhar um táxi porque o meu carro teve um furo. Enfim, então ele estávamos a falar disto e eu disse, o senhor assiste aos jogos do Campeonato de França de futebol ou aos de Inglaterra?
Em França há sempre um que ganha. Em Inglaterra há 5 ou 6 que podem ganhar. Eu só vejo os ingleses. Isto está a ser comunicacionalmente e politicamente importante. E nunca tivemos O uma jogo está eleição aberto. tão imprevisível Eu estou à vontade, desse ponto de talvez vista. tenha sido a única pessoa que há 2 meses disse que havia 5 candidatos. Aliás, até fiz o paradigma com o Isaac Nader. Sim. Que Sim, na já reta- iremos falar disso, já iremos falar também da forma imprevisível como estas candidaturas se apresentaram. Para mim era perante muito nós. provável. Estávamos a falar de Marcelo Rebelo de Sousa, disse que nem valia a pena nenhum dos candidatos ao futuro presidente tentar chegar perto da popularidade que este presidente podem teve chegar ou mais ainda longe tem. noutras coisas Mas mais acha que ainda importantes. vamos ter saudades do Marcelo? Mas só, os portugueses é um povo de saudades. E nós achamos sempre que o futuro é pior do que o passado, porque tendemos a esquecer as coisas maçadoras e más do passado. Marcelo, na mensagem e guardar de as novo, boas. disse o contrário. Não, o Marcelo foi. Eu não quero fazer comentário, mas não posso desistir a dizer que aquela mensagem me impressionou muito. Porquê? Que é uma constatação do fracasso e da desilusão mais absoluta que eu já vi em Marcelo. Ele, no fundo, o que disse é: eu queria que o país fosse assim, eu dizia que o país ia ser assim, e o país não é assim. O país é isto que se dizia no século XIX. Ele não chegou ao ponto de dizer, como se terá dito, mas julgo que não disse, um grande político de liberalismo: nasci entre brutos, vivi entre brutos, morri entre brutos. Não disse, não terá dito. É uma Mensagem tão fake desoladora news. essa, Mas pelo menos a sua interpretação. foi do que eu me lembrei da mensagem de Ano Novo de Marcelo. Mas vamos ter saudades. Mas vamos falar dos outros Mas agora. vamos ter saudades dele ou não? Há algumas saudades, como sempre, como é natural. Mais do Marcelo junto das pessoas ou do Marcelo político? Não, o Marcelo acho que foi um fracasso, isso com toda a franqueza, já o disse, mas o Marcelo empático, isso é incontornável e de facto nisso é um gênio. Hoje mesmo o Presidente da República reuniu, como sabe, os seus conselheiros, o Conselho de Estado. Não foi sensato. Não devia ter feito Não tão em devia cima ter das feito. eleições. Não devia ter feito. Mas é uma necessidade permanente de estar em cima da agenda política. O que é que você quer que lhe faça? Ele é assim, foi assim toda a vida. Ele quis colocar no centro da discussão neste dia. Vamos continuar. Mas a verdade é que, enfim, os temas que ele levou para a reunião do Conselho de Estado não podiam ser os mais atuais. O que é que teríamos feito? Teríamos de ter esperado pelo fim das eleições, fim da segunda volta. Só daqui a um mês é que o país, da República, o país e, com os portanto, Conselheiros de Estado é que estava a discutir a situação na Venezuela. Pois não sei, não faço ideia. Deixa-me perguntar-lhe, e porque tocámos neste assunto, está preocupado com o atual estado do mundo? Estou, mas não gostaria de comentar. Já prometi ao Fernando de Almeida... Disse que ia tentar a minha sorte. Não, claro que sim, mas fica a saber. O Fernando de Almeida que eu encontrei aí, há tempo estive aqui, em novembro, e ele desafiou-me, e isso não é fazer comentário, prefiro aqui conversar com ele um dia sobre questões internacionais. Estamos também a conversar. Venho cá uma vez falar sobre isso. Hoje não. Porquê é que deixou de fazer comentários? Já agora deixa-me perguntar. Estava cansado, foram muitos anos, dava muito trabalho. Eu tenho outra vida para além do comentário. Sou árbitro, faço julgamentos, corro o mundo nessa matéria e, portanto, estava cansado e acho que há um começo para tudo e há um fim para tudo. E continua a estar e, portanto, acabou de uma vez por todas com o comentário. Então vamos voltar às presidenciais. Como é que tem ouvido esta discussão sobre o Presidente como um fator de estabilidade para o país? Ela faz sentido na forma como está a ser travada? Claro que faz, e qualquer presidente que for eleito vai preocupar-se com a estabilidade, porque o seu legado vai resultar muito disso. Portanto, isso não me preocupa nada, todos eles o farão. Segundo lugar, nenhum presidente pode ter uma agenda ideológica porque não tem poder para a concretizar. Pode dialogar, pode influenciar, pode sugerir, pode ganhar apoio na população para levar o governo a fazer reformas, sem dúvida. Nenhum deles, por exemplo, o discurso de André Ventura tem sido outro. Mas o Ventura está noutro campeonato. O Ventura está a fazer o que é perfeitamente legítimo, está a concorrer para perder as eleições e ganhar apoios para a sua luta política para ser um dia Primeiro-Ministro. Perfeitamente legítimo, não faz parte deste campeonato. Há uns candidatos que são... Enfim, voltamos ao cada um é como cada qual. Mas há uns mais estáveis e fiáveis do que outros, sem deixarem de ser rigorosos e a sua pergunta é assertivos. interessante. O candidato que mais me preocupa como Presidente da República é, com franqueza, o Almirante Gouveia Melo. Porquê? Porque ele tem um temperamento que eu bem conheço, mas por isso nunca me candidataria a um cargo unipessoal destes. Como é que define o temperamento do Almirante? Ele tem um lado colérico. Aliás, disse-o aqui em novembro. Tem um temperamento colérico. É um homem que toda a vida foi habituado a obedecer e a dar ordens. A divergência e a insubordinação. A reação que ele teve perante uma frase talvez um pouco excessiva,
do Marcos Mendes é uma reação completamente excessiva para uma pessoa que tem de manter o sangue frio, gelos nos pulsos. Porque ele vai ouvir o que não gosta, se for eleito, vai ouvir coisas injustas, coisas erradas, coisas desagradáveis, coisas até insultuosas, mas costuma-se dizer, quem não gosta do calor não trabalha nas cozinhas. E aqui é a mesma coisa, porque eu acho que ele é colérico e sobretudo, zanga-se. Há pessoas que lhe fazem, por exemplo, para mim o grande conflito dele com o Marcos Mendes nasce do Marcos Mendes ter dito insensatamente que ele era um perigo para a democracia há 6 meses. Ele nunca mais esqueceu. E aquilo ele tinha de debater ali, sabe? Portanto, na política, por isso é que eu também nunca quis ser política, a gente tem... Há um tipo que nos chama nomes que a nossa mãezinha sofreria por saber e depois no dia seguinte temos de estar a fazer acordos com eles. E assim é política. Nunca, sempre foi assim em todo o mundo. E para o Almirante não. O Almirante acho que não tem jeito para aquilo. Posso estar enganado. Há muitos que atribuem, de facto, até a queda repentina de Marcos Mendes na sondagem. Pois acho que não é só isso. A questão da opacidade de Marcos Mendes, que foi levantada daquela forma como foi no debate com o Almirante. Eu sempre achei, por isso é que eu não iria nunca apoiar o Marcos Mendes, mesmo eu nunca sabia que o Coutrinho ia se candidatar. Se ele não se candidatar, apoiaria outro e não seria o Marcos Mendes. Eu creio que ele não tem as características adequadas. Eu creio que ele não tem a dimensão necessária. Eu creio que ele não cometeu um erro palmar, que foi não ter destrunfado o problema que agora o aflige aqui há um ano, explicando o que se tinha passado. Não, creio que ele, de facto, não tem carisma e, portanto, numa eleição tão disputada, ele tende a perder. Repare, a questão é esta. Eu tenho ideia que há um ano ele nem sequer se tinha apresentado ainda como candidato. Não, mas há 6 meses então. E como é que ele faria numa altura em que não era olha, candidato? Eu durante estes anos dava uma entrevista a um jornalista simpático, explicaria, olha, durante a deixei a política, dediquei-me a uma atividade perfeitamente legítima, legal e normal, acompanho clientes em assuntos que eles têm, junto dos meios privados e dos meios públicos, explicava isso. E, feito dessa maneira, havia umas pessoas que achavam bem, outras que achavam mal, mas não se criava um problema para ele, pela recusa que ele acabou por revelar agora, em explicar o que é que se passa. Mas enfim, isso é apenas um dos problemas. E agora já vai tarde. Acho que é tarde. O grande problema é o seguinte. Se você olhar, as pessoas lá em casa, para os resultados nas eleições de 86, o Freitas do Amaral teve 46%, que era mais do que o PSD e o CDS que o apoiaram, que tinham tido 40% nas legislativas 3 meses antes. Portanto, apesar de ter feito mais do que a sua base de apoio, ainda assim chegou à segunda volta e não ganhou as eleições. O problema de Marcos Mendes é que o PSD o PSD tem 32%. Aliás, é um pouco mais do que tinha Cavaco Silva em 85. Mas o grande problema é que o seu governo é um governo minoritário e, de facto, hoje em dia, Marcos Mendes tem apenas, segundo as sondagens, 30% do voto que há 3 meses votou na AD. O Coutrinho tem 20%, o Almirante tem 20%. Está a ver que ele não faz nem pouco mais ou menos o pleno dos seus 33%. Agora, se as pessoas que votaram Iniciativa Liberal e votaram AD foram 39%, se 60% deles votarem num candidato, esse candidato vai à segunda volta. E a questão é aqui, é esta. Quanto a ir à segunda volta, eu acho que tanto pode ir o Coutrinho como pode ir o Marcos Mendes. Mas se for o Marcos Mendes, ele na segunda volta perde, a não ser que seja com o Ventura. Mas tudo indica que o Seguro irá à segunda volta, porque vai fazer o papel que o Freitas do Amaral fez. Não tem adversários na esquerda, vai à segunda volta. E provavelmente terá muita dificuldade em passar à segunda volta, se não for contra um candidato muito ferido, como está o Marcos Mendes. Fazer uma avaliação dos números e, no fundo, dos votos que podem vir do PSD para vários dos candidatos, já lá iremos. E, portanto, sendo assim, eu acho que, repito, o que eu acho, eu se fosse PSD, eu sou próximo, apoio este governo, é conhecido, mas eu diria, eu não vou arriscar ter a alegria de pôr um militante do meu partido na segunda volta, quando a consequência mais provável é que ele perca as eleições. Quando tem uma alternativa que é compatível com o PSD, que é compatível com a AD, não se esqueça que a AD se aliou à Iniciativa Liberal na maior parte dos grandes centros urbanos portugueses há 3 meses. Portanto, não se pode dizer que haja ali
Está a dizer que a AD, ou o PSD, apostou no cavalo errado, devia ter apostado em Coutrinho, era isso? Não, eu não sou outro qualquer. Eu, aliás, num debate há dias, disse o mandatário dele, o Rui Moreira, eu disse ao Rui, sou amigo dele, se você se tivesse candidatado, eu não estava aqui, estava seguramente ali em casa a ver este programa. E provavelmente o próprio Coutrinho não se teria candidatado. É evidente que o Rui Moreira era um candidato 10 vezes melhor do que o Marcos Mendes. Mas, sabe, às vezes é difícil dizer ao nosso filho, ou que vai lá muito a casa, desiste, não te candidates, temos aqui melhor que tu. Eu percebo o problema do Montenegro, mas foi um erro da parte dele. Foi essa a questão. A verdade é que há muito tempo que Marcos Mendes se perfilava como candidato, quer dizer, não havia muito recuo em relação Eu também gostava de ter 40 anos, mas não consigo, quer dizer, portanto, não vou tentar. O candidato que o José Miguel Júdice representa prometeu ser um aliado do governo se este tiver uma agenda reformista. Eu percebo a troca, mas Coutinho Figueiredo já está aqui a colocar uma condição para ser um bom parceiro do governo. Não. A palavra aliado não ele tem... Ele falou em aliado fiável. Eu sei. A palavra do aliado não é a mesma coisa que a palavra cooperação institucional do Presidente. Isto é, como é óbvio, o Presidente tem de apoiar o Governo, tem de ajudar o Governo, tem de alertar o Governo, tem de explicar ao Governo coisas que acha que são corretas. Isso é uma coisa. Isso ele fará como qualquer outro. Agora, o que ele está a dizer é mais do que isso. O que ele está a dizer é o seguinte: eu, como Presidente, gostava muito que o Governo fizesse um projeto reformista que o Governo diz que quer fazer. O Governo diz que quer fazer esse projeto reformista. Aliás, desse projeto reformista faz parte a legislação laboral, que, curiosamente, o Marcos Mendes, com medo de perder votos, não apoia. E o Coutinho apoia a proposta governamental. Portanto, o que ele diz é o seguinte: se o Governo entrar numa senda de reformas, eu estou a interpretar, ele não me disse isso a mim, isso eu ouvi com você, eu interpretarei os meus poderes de uma maneira que me permite colaborar ainda mais, ser um verdadeiro aliado, porque eu estou de acordo com o Governo na necessidade de fazer essas reformas. Ele falou da economia, o crescimento económico a sério, falou da segurança social, que é um problema seríssimo, e o problema das pensões, que é muito importante que sejam preservadas e até aumentadas, e falou também, o terceiro critério, como se lembra também, falou do problema agora de repente... Da saúde. Da saúde.